Então vamos lá, pessoal, uma boa noite a todos, né? Vamos lá começar mais alguns relatos. Hoje vou contar uma série de relatos curtos que aconteceram comigo, eu que estou narrando aqui. E são relatos curtos que aconteceram comigo, mas que eu vou estar compartilhando com vocês aí, beleza? Então, sem mais delongas, vou começar com esse relato aqui que aconteceu comigo quando eu era pequeno, tá? Eu moro aqui na região metropolitana de Curitiba, aqui no Paraná. E quando eu era criança, eu mudei para Curitiba, para um bairro de Curitiba. E nessa casa que meu pai construiu, tinha o quarto deles, né, do meu pai e da minha mãe. E logo do lado tinha o quarto meu e da minha irmã, que era eu, ou seja, eu dividia esse quarto com a minha irmã. Eu na época eu tinha em torno de uns 7 anos de idade, minha irmã ela é 7 anos mais velha que eu, então ela tinha em torno de 14 anos aí, mais ou menos isso aí. E a minha irmã é o seguinte, ela tem um problema, ela é surda, ela nasceu surda. Então vocês já vão entender o porquê eu tô colocando essa observação. Então o quarto era o seguinte, meu da minha irmã, eu dormia numa cama de solteiro num canto do quarto e ela dormia no outro canto, né? E no meio de nós, das duas camas, ficava uma cadeira. Não lembro por qual motivo essa cadeira ficava lá, sendo que naquela época lá nem tinha, né, tava começando, né, a telefonia móvel aí no Brasil, então a gente não usava a cadeira, por exemplo, para colocar um celular para carregar, enfim. Aí eu lembro que eu tinha acabado de deitar, eu e ela, e começou essa cadeira a puxar. Eu tava virado pro outro lado, né? Não tava deitado virado pra cadeira, eu tava virado pro outro lado. Ou seja, eu estava de costa para essa cadeira. E aí, assim que a gente deitou, começou a puxar essa cadeira, puxar pro lado dela, né? Arrastando, então aquele arrastado de cadeira, né? Puxando. E também empurrava pro meu lado, lentamente. E eu peguei e fiquei brabo, sabe? E eu peguei, como eu sabia que ela era surda, como eu falei no começo, né? Então eu falei, então não adianta eu gritar ou falar alguma coisa que ela não vai escutar. Aí nisso eu sentei na cama e olhei pro lado dela. Meus amigos, minhas amigas, a cena que eu vi, a minha irmã, ela tava com a cara toda deformada, entendeu? Transfigurado. Não tava muito escuro o quarto, sabe? Mas dava pra ver assim que o rosto dela tava deformado. E nisso que eu olhei ela assim, ela estava com um sorriso muito grande, sabe? Muito maléfico assim. E já no instante ela virou pro lado de lá, ou seja, ficando de costas pra mim e se cobrindo. Mas foi um movimento assim muito brusco, sabe? E eu fiquei assim muito intrigado, sabe? Não falei nada, não gritei, não chorei, não sei porquê, simplesmente eu deitei e fiquei pensando naquela cena e deixei pra comentar com ela no outro dia. Aí quando foi no outro dia, eu conversei com ela e, pasme, né, até hoje, né, passados muitos anos, ela nega que ela fez isso pra me assustar e tal. Às vezes, de volta e meia, quando a gente estamos conversando sobre relatos sobrenaturais, né, e tal, e ela me questiona isso daí, eu acabo contando novamente essa história aí, e ela confirma, não, eu realmente aquela noite lá, eu não tava, não era eu, né. Então esse daí é um relato curto, né, que eu contei, mas vamos pro próximo relato aí também. E agora vamos com esse relato aqui que aconteceu comigo ainda quando eu era criança, por volta aí de uns 11 anos de idade mais ou menos. Mas aconteceu quando eu voltei a morar na região metropolitana de Curitiba.
O relato anterior aí que eu falei da minha irmã, com o rosto deformado aí, aconteceu em Curitiba, em um dos bairros ali que nós moramos. Esse aqui, eu lembro que eu já estava num quarto sozinho meu, minha irmã tinha um quarto dela também, e eu acordei numa noite que estava muito calor mesmo. E o esquisito é que essa noite estava muito silenciosa, mas muito silenciosa. Você não via grilo, você não via os animais ali que, né, são aves noturnas e animais noturnos, sabe? Vento lá fora, nada, enfim, eu não consegui escutar nada. Era um silêncio assim, bem cabuloso. E para ajudar ainda, lembro que tava provavelmente lua cheia, porque a cozinha ela tava bem clarinha, sabe? Mas enfim, eu acordei à noite e eu peguei e joguei eu tava coberto, né, até o pescoço, né, mas eu peguei e joguei a coberta para ficar só com o tronco, né, para cima, sem coberta, e da cintura para baixo ali continuar coberto. Óbvio, né, que eu mantive as pernas cobertas por medo de algum monstro, algum capeta, sei lá, puxar meu pé, minha perna, né? Mas aí assim que eu coloquei a coberta na cintura ali, eu continuei olhando para o lado da parede, né? Tava com a barriga para cima, mas o meu rosto estava voltado para a parede, né? Aí eu escutei do pé da cama, porque assim, minha cama, vou explicar mais ou menos como que era. A cabeceira da minha cama ficava do lado da porta que saía para a cozinha, que é onde eu via a claridade ali da lua. E os meus pés ficavam virados para o guarda-roupa. De repente eu acabei escutando dos pés da minha cama ali uma voz perguntando para mim se eu tava com frio. Então me perguntava ali: tá com frio? Você tá com frio? E eu respondia: não tô com frio. Eu achei que fosse minha mãe, porém a voz era uma voz de uma pessoa mais idosa. Até cogitei sim que fosse a voz da minha avó, que é mãe da minha mãe, ou seja, minha avó materna, que já fazia uns 5 anos aí que ela tinha falecido, mais ou menos. E começou a me insistir de querer me cobrir. Eu vou cobrir você. Daí eu falei: não precisa cobrir eu tô com calor, já falei. E aquilo foi me irritando, comecei a falar um pouco mais firme, um pouco mais bravo. E essa voz continuou insistindo: não, você tá com frio sim, eu vou cobrir você. Eu falei: não preciso cobrir. E de repente pegou essa coberta que tava na minha cintura e jogou de novo, me cobrindo, sabe? Até o próximo ao rosto meu. E nisso eu peguei com os 2 braços e joguei a coberta de novo na cintura e sentei ao mesmo tempo na cama, né? E nisso eu olhei em volta ao quarto, só que minha visão ela tava muito escura ainda, né? Até ela começar a acostumar com o ambiente ali e começar a enxergar as coisas, demorou alguns segundos aí. Mas enquanto isso eu comecei a perguntar pela minha mãe, chamar pela minha mãe, né? Falei: ô mãe, é você, mãe? E aí nisso já olhei pra porta pra poder ver se via alguém, né, um vulto dela saindo, né? E minha irmã não era, porque minha irmã, como eu já falei, ela é surda, sabe? Então ela demorou a aprender a falar, fala bastante errado, sabe? Ela frequentou muito fono. Então, e essa voz aí, isso daí é uma, né, essa voz aí ela falava normal, certo, sabe? Aí eu peguei e fiquei mais ou menos uns 30 segundos ali sentado olhando, né? E eu vi que ninguém me respondeu. Só que eu não senti medo. Confesso que eu não senti medo. Eu virei pro lado e continuei dormindo, voltei a dormir. No dia seguinte eu perguntei pra minha mãe, né? Se era ela que tinha ido no meu quarto e tal. Daí ela falou que não foi. E eu lembro que meu pai ficaram bastante espantados, assim, com esse relato meu. Acreditaram em mim, minha irmã também, e é isso aí. Então agora vamos para um outro relato meu, que aconteceu. Todos esses próximos relatos aí aconteceu nessa casa aqui da região metropolitana de Curitiba, tá?
Inclusive essa casa aí aconteceu muita coisa, né? Muita coisa mesmo entre eu e minha irmã. Pouca coisa com a minha mãe, sabe? Muito pouca coisa com a minha mãe, mas eu e minha irmã, principalmente eu fui o que mais fui afetado nessa casa. Acabei que morei 11 anos lá, casei, fiquei bastante tempo fora, são quase 10 anos fora, e recentemente, né, tem 3 meses que eu mudei para essa casa de novo, né, para fazer companhia para minha mãe, que minha mãe tá sozinha, né, agora, e para não deixar ela sozinha, acertei com a minha esposa e nós mudar ali, e como a casa é bastante grande, eu tô morando com ela ali agora. Tá, mas isso não vem ao caso, é só uma breve explicação. Retornando ao relato, era um dia bem ensolarado, sim, e geralmente as coisas acontecem à noite, mas esse dia aconteceu de dia, né? O meu pai tinha um Passatão, aquele Passatão antigo, sabe? 1987, se eu não me engano, um carro bem antigo, e ele estava estacionado dentro da garagem. Antigamente a garagem era de madeira, hoje em dia é de alvenaria, e eu estava na frente desse Passat. E eu não lembro o que eu estava fazendo, eu lembro que tinha umas latinhas de tinta lá, eu não sei se eu estava organizando, eu não sei se eu fui pegar alguma coisa ali, só sei que eu escutei que alguma coisa subiu, como se viesse de trás do carro, e subisse em cima do carro, sabe? Fez aquele barulho de lata, sabe? Tipo, alguma coisa pesada, assim, né? Assim, vi que meio que escutei o carro balançar. Aí eu peguei e já fiquei como diz aqui, com as anteninhas ligadas, em alerta. E continuei mexendo ali, mas já começou a dar um frio na espinha, já comecei a ficar assustado, já fiquei, sabe, quando a gente fica em estado de alerta, com medo, o coração já palpitando, já a adrenalina já subindo. Então fiquei desse jeito e continuei fazendo o que eu estava fazendo ali. E nisso eu escutei, que estava em cima do carro, começou a andar. Então com cada pisada era um amassado, assim, que parecia que a lata do carro amassava. Aí eu peguei, já comecei a me preparar para correr, assim, e aquilo que estava em cima do carro, eu olhei assim, não via, né? Eu vi que pulou em cima na capota do carro ali, onde eu tava ali. Quando pulou ali, eu peguei e corri, saí da garagem. Ali tinha como ela era de madeira, como eu falei, mas tinha uma falha assim na garagem, assim, que tava faltando uma tábua, dava para eu passar ali. Então eu passei meio apertado ali, mas passei, e foi bem assustador aquilo ali. E o interessante é que foi um fato que aconteceu de dia, né? Então essas coisas sobrenaturais, principalmente aconteceu comigo, né? Aconteceu muita coisa à noite, né? Mas muita coisa de dia também. E isso já é um gancho pro nosso último relato, né? O último relato aí, eu tenho vários relatos assim, coisas que aconteceu comigo, e eu vou deixar para contar para outros vídeos, tá? E esse também aconteceu de dia. Eu lembro que o meu pai e minha mãe estavam no quarto deles assistindo televisão, aquelas TV de tubo ainda. E eu lembro que estava passando uma novela de tarde, provavelmente era aquela que passava antes da sessão da tarde lá, o Vale a Pena Ver de Novo, se eu não me engano, né? E minha irmã entrou no banheiro. Ela entrou no banheiro, começou a escovar os dentes, mas deixou a porta aberta. E nisso eu corri pro lado de fora e subi na janelinha do banheiro e comecei a fazer careta para ela, querendo assustar ela, né? E ela escovando os dentes, ela não me via. E como novamente eu já relatei que ela é surda, né? Então não adiantava eu fazer barulho ali, que ela não escutava. Mas fiquei fazendo movimentos ali, me movimentando ali para ver se ela conseguia ver o meu reflexo ali, minha sombra ali na janela, e ela ia olhar para mim e assustar. E nisso eu olhei para a porta assim, vem certinho a minha mãe, né? Eu já escutei muito que quando é uma cópia de uma pessoa, né, como fosse um gêmeo, né, se chama de doppelganger. Então eu vi esse doppelganger da minha mãe passar e ir no sentido da cozinha, que já era do lado ali. Mas ela tava muito esquisita, ela parecia tipo um robozão, assim, sabe? Ela tava andando bem durona, assim, devagar, passos lentos, olhando pra frente, sabe? E muito branca, tava muito pálida. A hora que eu vi que lá, eu me saí da janela e já fui pra janela da cozinha para ver se eu via aquilo indo pra cozinha. Obviamente, né, não vi mais nada, desapareceu aquilo lá. E isso eu já corri
entrei na porta da cozinha e já da cozinha eu conseguia ver o quarto dos meus pais, né? E eles estavam lá conversando lá sobre a novela, assistindo, estavam deitados ainda. Daí eu fui lá no quarto deles, né? E comentei com eles, né? Comentei com a mãe. Daí a mãe pegou e falou: Credo, isso daí é o troço, isso daí é o diabo, é o demônio, não sei. Vai orar. Pediu pra me orar né? E esse daí eu lembro bastante, assim, sabe? Foi um dos acontecidos, assim, que me marcou muito também, foi esse. Até porque muita coisa que eu vi também, assim, era mais de canto de olho, vultos né, através do canto do olho. Mas esse eu vi nitidamente, né? Eu olhei ali, sim, como se fosse carne e osso. Então é isso aí, galera. Eu contei esses relatos aí, né? Vou contar mais nos próximos vídeos aí. E eu queria pedir para vocês aí, eu vou deixar na descrição aí do vídeo, um e-mail. Até então não criei ainda um e-mail para enviar relatos, né? Mas eu vou criar um e-mail, vou deixar ou no primeiro comentário fixado ou na descrição aí, se vocês quiserem mandar o relato de vocês aí para eu contar aí para nós escutar aí. Então fiquem à vontade aí, beleza? Então agradeço aí a companhia de vocês e uma boa noite.